Se você escolhe determinado caminho, você precisa entender para onde aquele caminho te leva. Uma dose de sabedoria para começar bem o dia. Bem o dia. Vamos lá. Abra sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar hoje através de Provérbios. Hoje nós terminamos o primeiro capítulo. Nós vamos ler o capítulo primeiro, dos versículos 20 ao 33. E o tema da nossa dose de provérbios hoje é quando a sabedoria chama. Porque existe uma coisa tão importante quando pedir para Deus nos mostrar o caminho, que é estar disposto a ouvir quando Ele nos mostra e seguir, né? Agora eu vou fazer a leitura com vocês. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas. Das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Muito forte, né? A sabedoria está gritando. Esse texto começa de uma maneira muito interessante. Salomão apresenta a sabedoria como se ela fosse uma pessoa. Ela está nas ruas, ela está nas praças, nos lugares movimentados, está nas portas da cidade e ela está gritando. Isso nos ensina algo importante. A sabedoria de Deus não está escondida. Muitas vezes nós dizemos: Eu queria que Deus me mostrasse o que fazer. Mas será que Deus já não nos mostrou? Já não mostrou a você? Quantas coisas Deus já nos ensinou através da Sua palavra? Quantas vezes nós recebemos um conselho? Quantas vezes nós ouvimos uma mensagem? Quantas vezes o Espírito Santo incomodou o nosso coração? O problema nem sempre é a falta de direção. Às vezes, o problema é falta de disposição para ouvir. A pergunta é: até quando? No versículo 22, aparece uma pergunta muito forte: até quando? Até quando vocês vão amar a ingenuidade? Até quando os zombadores terão prazer na zombaria? Até quando os insensatos odiarão o conhecimento? Essa pergunta continua extremamente atual. Até quando? Até quando você vai continuar repetindo aquilo que você já sabe que está errado? Até quando você vai adiar aquela mudança? Até quando você vai adiar respeitar aquele conselho? Até quando você vai insistir em um caminho que você já entendeu que não está te fazendo bem? Existem momentos em que Deus não está nos mostrando algo novo. Ele está nos lembrando daquilo que ele já nos mostrou, mas nós ainda não obedecemos. A sabedoria também corrige. Então, vem outra parte aqui importante. A sabedoria diz: se acatarem a minha repreensão. Nós gostamos quando Deus nos consola, quando Deus promete, a gente ama quando Deus encoraja. Mas a sabedoria de Deus também corrige.
e ser corrigido nunca é confortável. Às vezes, a palavra confronta uma atitude nossa, confronta a nossa maneira de falar, confronta um relacionamento, confronta a nossa administração financeira, o nosso orgulho, confronta a decisão que nós estamos tomando. Mas a verdade é que nós precisamos entender que quando Deus nos corrige, Ele não está tentando nos destruir. Ele está tentando nos impedir que a gente se autodestrua. A correção também é uma demonstração de amor. A partir do versículo 24, o texto fica ainda mais sério. A sabedoria diz: visto que eu clamei e vocês recusaram. Percebe? O problema aqui não foi a falta de aviso. Eles foram avisados, eles receberam conselhos, receberam correção, mas eles decidiram simplesmente não ouvir. Então, chegaram as consequências. Isso aqui é muito importante para nós, porque existem consequências que não aparecem de repente. Elas são resultados de pequenas decisões que nós fomos tomando ao longo do caminho. Nós ignoramos um conselho hoje, repetimos um erro amanhã, insistimos novamente e novamente depois, até que um dia a gente colhe aquilo que a gente plantou no decorrer do caminho. Uma decisão errada, ela pode até parecer pequena hoje, mas às vezes ela vai esconder uma consequência que você só vai encontrar amanhã ou daqui muito tempo. O versículo 31 usa uma expressão muito forte, que é essa: ó, comerão do fruto da sua conduta. Existe um princípio aqui. As nossas escolhas, elas produzem frutos. Toda escolha é uma semente. Algumas sementes produzem paz, outras produzem sofrimento. Algumas escolhas aproximam a gente de Deus, outras nos afastam. Algumas constroem, outras destroem. E muitas vezes nós queremos escolher as sementes, mas a gente não está disposto a escolher os frutos. Mas não funciona assim. Porque quem escolhe o caminho também precisa entender onde aquele caminho leva. Mas o texto termina com uma promessa. Eu amo como esse capítulo termina. Depois de tantas advertências, o versículo 33 diz: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Olha só que contraste. De um lado, aqueles que ignoram a sabedoria, e do outro, aqueles que decidem ouvir. E existe uma promessa para quem ouve: segurança, tranquilidade. Isso não significa uma vida sem problema, não, tá? Significa uma vida construída sobre princípios seguros. Pode ser que você não saiba tudo o que vai acontecer amanhã, mas você pode escolher caminhar hoje segundo a sabedoria de Deus. A aplicação de hoje, e eu vou deixar uma pergunta para você começar o seu dia. O que Deus falou com você que você ainda não colocou em prática? Pense aí. Às vezes você está pedindo para Deus uma nova resposta, enquanto Ele está esperando uma atitude sua em relação a uma última resposta que Ele já te deu. Talvez exista algo que você precisa mudar, uma decisão que você precisa tomar, uma conversa que você precisa ter, um hábito que você precisa abandonar. Hoje, quando a sabedoria chamar, não endureça o seu coração. Pare, ouça, pense e obedeça. Porque ouvir a sabedoria hoje pode evitar muitas lágrimas amanhã. Essa foi a nossa dose de provérbios de hoje. Uma dose de provérbios de sabedoria para começar bem o seu dia. Guarde essa verdade, tá? A sabedoria pode até nos avisar o caminho, mas somos nós que decidimos se nós vamos ouvi-la ou não. Por isso, antes de pedir que Deus fale novamente, pergunte-se a si mesmo: eu já obedeci ao que ele me falou anteriormente? Amanhã nós continuamos a nossa caminhada pelo livro de Provérbios. Não se esqueça de curtir, se inscrever e encaminhar esse vídeo para pelo menos umas 100 pessoas. Um beijo e até amanhã!